Olá, aluno, olá, aluna do Enem. Meu nome é Angélica, sou professora de História e o tema da nossa aula de hoje é Período entre Guerras. Na aula de hoje, nós iremos resolver questões no formato Enem relacionadas ao período entre guerras. Vocês já devem ter percebido que as nossas últimas aulas, os temas foram Conflitos Mundiais, parte 1, e depois nós falamos sobre os conflitos mundiais, parte 2. E agora nós vamos dar uma interrompida nos conflitos mundiais e vamos trabalhar o período entre guerras. Esse período, que está justamente entre duas guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, que finaliza ali em 1918, e a Segunda Guerra Mundial, que se inicia em 1939. Todo mundo comigo? Então vamos embarcar um pouquinho nesse período entre guerras, que para um historiador muito famoso, e aí para quem faz o Enem, ele costuma aparecer assim nas avaliações do Enem em várias citações. O nome dele é Eric Hobsbawm. Hobsbawm vai dizer que esse período entre guerras foi uma pausa, Porque para ele a Segunda Guerra Mundial foi uma continuidade da Primeira. E os eventos que vão acontecer ali, que ocorreram ali no período entre guerras, são eventos que vão ali marcar o caminho, construir o caminho em direção a essa Segunda Guerra Mundial. Então vamos rever aí, vamos resgatar, você aí de casa, que é um estudante de história e que está ali afiadinho nas guerras. Muitos estudantes adoram esse período, adoram estudar esses eventos, mas eles isolados não trazem uma visão ampla do processo. Então, por isso mesmo, é preciso ter um olhar aí aprofundado e crítico acerca do período entre guerras, dessa pausa, como diz aí o Hobsbawm. Então, quais são os eventos ocorridos dentro desse contexto que são essenciais para a gente conseguir compreender a Segunda Guerra Mundial? Nós temos aí, final da Primeira Guerra Mundial, o Tratado de Versalhes, Esse tratado muito famoso aí, que você, estudante, não pode esquecer, que é um tratado que vai ali punir severamente a Alemanha, derrotada na Primeira Guerra Mundial. E esse tratado foi tão severo que a Alemanha tinha que pagar, inclusive, indenizações para os países tidos ali como vencedores da Primeira Guerra Mundial. Mas o que isso tem a ver com esse período entre guerras, professora? Muita coisa a ver, galera. Nós temos um tratado que vai ali colocar, é claro, imputar ali os prejuízos, tentar imputar os prejuízos da guerra à Alemanha, mas ao mesmo tempo a gente tem países da Europa como a Inglaterra, como a França, países que participaram desde o início praticamente da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, países que vão ser ali protagonistas, vamos dizer assim, desse processo, eles vão sair dali destruídos, destroçados, Então, do ponto de vista material e do ponto de vista humano, serão muitas perdas para esses países também. Então, por esse motivo, esses países ali vão precisar da ajuda de um outro país muito importante dentro desse contexto, que é os Estados Unidos. Vão participar lá da Primeira Guerra Mundial, como nós vimos, naquele jeitinho, de um lado e de outro da aliança, se enriquecendo, mas será decisiva a sua participação dentro da Primeira Guerra Mundial. Eles vão ali crescer assustadoramente. Nesse período entre guerras, década de 20, pesquisem aí em casa vocês, perguntem ao seu professor, essa década de 20, os Estados Unidos vendiam uma propaganda desse mundo capitalista, as benesses desse mundo capitalista, a euforia era tanta que vendia-se a imagem e o estilo de vida americano, American Way of Life, o estilo de vida americano, vendia-se essa propaganda dos Estados Unidos aí. E eles envolto desse grande desenvolvimento e sendo ali, emprestando dinheiro para esses países da Europa também se reconstruírem, a ligação comercial financeira muito grande entre eles,
vai pesar aí, porque os Estados Unidos, numa superprodução, acreditando que o mercado sempre estaria ali aberto, vai ter a crise de 29. Lembram-se aí, está dentro desse período entre guerras, crise de 1929, que representa ali a crise desse liberalismo econômico, a crise do capitalismo ali, que vai ser desencadeado nos Estados Unidos, mas vai se desdobrar em outros vários países da Europa, né? A gente tem uma Alemanha que começa a também, né, a gente viu lá no Tratado de Versalhes, que está ali sendo culpada, né, pela Primeira Guerra Mundial, pelos destroços, pela perca material, pela perca humana, e vai perder territórios, vai ter que pagar indenização. As pessoas dentro da Alemanha não compreendiam por que elas estavam sendo tão punidas assim. Porque essas questões envolvem muito no âmbito político, da gestão. Isso é importante que você saiba. Terreno fértil. Lembrando que a crise também vai contribuir aí, a crise de 29, para criar um terreno fértil para a chegada dos regimes totalitários, né? Regimes antiliberalistas, né? O antiliberalismo é muito forte dentro deles, anticomunista, o medo aí de uma esquerda assumir o poder, o controle dentro desses países. Então, esses regimes totalitários, onde tem um chefe de Estado e que é cultuado ali, e que em nome desse progresso e dessa resolução desse problema de desemprego, de crise econômica, entregando tudo isso na mão dele para que ele pudesse resolver, eles entregavam também a sua liberdade. Né? Isso é muito sério. Então, quais são os eventos importantes dentro desse contexto que você, estudante, não pode esquecer? Nós estamos falando, então, do Tratado de Versalhes, da situação econômica aí, da Alemanha. Temos outros países envolvidos aí também, né? Nós temos só o nazismo enquanto regimes totalitários, temos o fascismo, o franquismo, o salazarismo, né? Temos todos esses regimes totalitários que vão surgir aí nesse contexto. Então, grave aí, Tratado de Versalhes, temos a crise de 1929 e, por fim, a ascensão dos regimes totalitários. Vale a pena vocês aprofundarem um pouco mais e nós vamos já para as questões para a gente aprofundar aí por meio delas, né, essas informações que eu trouxe para vocês. Eu trago agora uma questão do Enem de 2019. Vejam aí que é um Enem atual e traz questões dessa natureza. Essa atmosfera de loucura e irrealidade criada pela aparente ausência de propósitos é a verdadeira cortina de ferro. Gravem isso que já vamos falar sobre isso aí. Que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos com imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado é a irrealidade dos detentos, que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. Então vejam bem nessa citação de um livro muito importante, que é uma autora, Hannah Arendt, para esse tema, esse objeto, é um livro, galera, se eu fosse vocês, eu procuraria saber um pouco mais sobre essa autora e principalmente sobre esse livro dela, Origens do Totalitarismo. Então, essa citação, ela traz para a gente uma reflexão acerca dos campos de concentração apenas? Não. Os campos de concentração, que já estão dentro, inclusive, no contexto da Segunda Guerra Mundial, mas traz a essência desses regimes totalitários que nasceram no período entre guerras. E ela faz um passeio, então, aqui temporal, né, quando traz ali a questão dos campos de concentração que estão inseridos dentro de um contexto de Segunda Guerra, mas, ao mesmo tempo, também ela cita ali cortinas de ferro, galera. Cortina de ferro
já é lá na Guerra Fria, né? A frase do Churchill, o primeiro-ministro britânico, que vai ali inaugurar, para muitos historiadores, abrir as portas da Guerra Fria, né? Então, e o que o Churchill quis dizer com cortina de ferro? O Churchill estava citando ali, ele estava querendo nos passar para aquele contexto, para as pessoas daquele contexto, principalmente os governantes, acerca de uma segregação, de uma separação ali, né? Que separação é essa que ele está querendo dizer? A separação entre o mundo comunista e o mundo capitalista. Por isso a frase dele é encarada aí pelos historiadores como uma abertura para a Guerra Fria. Então aqui tem contexto de Guerra Fria como uma analogia. A essência aqui seria o que então? A segregação, a separação. A partir desse destrinchamento desse texto, a gente vai lá para a questão em si. Olha lá, olha só. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, nós falamos aqui sobre várias temporalidades, vários contextos distintos, evidencia-se uma crítica à naturalização do ideário nacional que legitima as desigualdades sociais. Na letra B, da alienação ideológica que justifica as ações individuais. Na letra C, da cosmologia religiosa que sustenta as tradições hierárquicas. Na letra D, da segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos. Na letra E, do enquadramento cultural que favorece os comportamentos punitivos. Diante de tudo isso que eu falei aqui, você que está me acompanhando aí, qual você marcaria? Tchararam! E a resposta correta, para você ter certeza que marcou correto, é a letra D. A segregação humana, lembra lá da segregação, da separação, né? E quem é o grupo que está sendo separado, que está sendo tratado ali de uma forma racista, preconceituosa? Os judeus, né? Lá na Segunda Guerra Mundial. Fruto, né? Raiz, onde que se encontra a raiz disso? Na ascensão dos regimes totalitários. Aí nós estamos falando especificamente do nazismo. Segregação humana que fundamenta os projetos biopolíticos, né? Biopolíticos em que sentido aqui? Bio é vida, políticos, né? As vidas ali estão sendo conduzidas por esses políticos. Eles estão sendo convencidos dessa separação, de que existem raças superiores, e no caso aqui seria a raça ariana. Uma dica que eu dou para vocês é tomar nota ali do próprio livro do Adolf Hitler, que é o Mein Kampf, Minha Luta. Ele traz ali, né, o pensamento dele acerca do que seriam as diferenças entre essas raças. Estamos entendidos? Todo mundo comigo? Até aqui? Podemos seguir? Vamos lá, hein? Uma outra questão do Enem de 2012, vamos acompanhar comigo aqui. A primeira produção cinematográfica de propaganda nitidamente antissemita foi Os Rothschilds, em 1940, de Erich Wozniak. Ambientado na Europa conturbada pelas guerras napoleônicas, o filme mostrava como essa importante família de banqueiros judeus beneficiou-se das discórdias entre as nações europeias, acumulando fortuna à custa da guerra, do sofrimento e da morte de milhões de pessoas. O judeu é retratado como uma criatura perigosa, de mãos aduncas, rosto encarniçado e olhar sádico e maléfico. Então, olha só como que foi representada a figura do judeu aqui. Vamos para a questão. Os Rothschilds foi produzido na Alemanha nazista a partir do texto e naquela conjuntura política, o principal objetivo do filme foi: letra A, defender a liberdade religiosa? Será? Defender essa liberdade religiosa, cada um poderia seguir aquilo que acreditava? O judaísmo, o cristianismo,
O que vocês acham? Controlar o genocídio, letra B, controlar o genocídio racial. Letra C, aprofundar a intolerância étnica. Letra D, legitimar o expansionismo territorial. Letra E, contestar o nacionalismo autoritário. Qual você de casa marcou, galera? Vamos lá então? E a resposta correta é a letra C. Aprofundar a intolerância étnica, justamente o oposto do que está constando ali na letra A, defender a liberdade religiosa. Né? Então, o objetivo era aprofundar cada vez mais a intolerância contra esse grupo, que eram os judeus dentro desse contexto. Mas não fiquem vocês acreditando que foi só os judeus que foram perseguidos no governo nazista dentro desse contexto, né? Uma sugestão de pesquisa, procure aí saber outros grupos que também sofreram com essa perseguição. Nós temos aí outros, hein? Vamos lá? Outra questão do Enem de 2012. E aqui traz uma habilidade muito importante, hein, galera? Uma interpretação de imagem. Porque o Enem, ele não vai trazer só textos e citações para vocês, né? Ali a gente vai ter que interpretar tabelas, gráficos, não só interpretar, mas analisá-los, compará-los, relacioná-los. E aqui é uma questão importante que traz aí essa interpretação e essa análise acerca da imagem. Em 1937, Guernica, na Espanha, foi bombardeada sob o comando da Força Aérea da Alemanha nazista, que apoiou os franquistas durante a Guerra Civil Espanhola, de 36 a 39. Vejam vocês que a Guerra Civil Espanhola, ela finaliza em 1939, no ano em que eclode a Segunda Guerra Mundial. Né? Para muitos historiadores, essa Guerra Civil Espanhola foi uma espécie de treino ali, né? Ela é muito importante que vocês revisitem esse conflito, porque ele foi uma espécie de treino da Segunda Guerra Mundial, porque nós vamos ter ali o apoio, né, dado porque vai ser um conflito ali que vai ter diversos grupos, né, não ter anarquistas, não ter socialistas, não ter liberalistas, né, nós vamos ter ali diversos grupos atuando dentro desse conflito. E nós vamos ter o apoio da União Soviética para determinado grupo, e nós vamos ter apoio da Alemanha nazista e da Itália, né, fascista, para os grupos de extrema-direita aqui dentro da Espanha. E o Franco, né, Francisco Franco, vai ser o governante após essa guerra civil aí, em que a direita, a ultradireita vai ganhar. Então vamos lá. Aqui nós temos duas imagens, então, uma imagem muito importante aqui do Picasso, que vai representar aqui alguma coisa acerca desse conflito. Gostaria que vocês dessem uma olhada nessa imagem, que se vocês forem procurar em várias questões de vestibulares, trabalhando esse contexto, vão trazer essa imagem aí. Então, dê uma olhadinha nela bem aprofundada aí. E agora nós vamos olhar em seguida uma outra imagem. Pronto? Todo mundo olhou aí? Temos essa imagem que apresenta uma destruição, né? Vamos para as perguntas. A pintura mural de Picasso e a fotografia retratam os efeitos do bombardeio, ressaltando, respectivamente, letra A, uma crítica social, conformismo político. Letra B, percepção individual, registro histórico. Letra C, realismo acrítico, idealização romântica. Letra D, sofrimento humano, destruição material. E letra E, objetividade artística, subjetividade jornalística. E a resposta correta para a gente fechar essa aula de hoje é sofrimento humano. Voltem depois nessa questão, voltem nesse quadro, para vocês acompanharem ali os rostos dos animais e das pessoas apresentando esse sofrimento. E na segunda imagem, a destruição material.
No mais, galera, deixo aqui outras questões para que vocês possam se divertir e aprender. Um grande abraço e até a próxima aula.